Tá gravando! Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou Ian Carneiro, mantenedor do canal Jornada de um Maçom, sou sênior demolei, sou mestre maçom e hoje eu tô aqui para desmistificar a maçonaria junto com você. Vamos lá? Então pessoal, hoje eu trouxe um assunto muito interessante para a gente falar, que é deveras necessário para todo mundo que quer compreender a maçonaria nos dias atuais. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, nós temos um avanço também da desinformação, infelizmente, né? Existem muitos teóricos da conspiração, esses teóricos do Instagram, essas pessoas aí que ganham dinheiro, a verdade é essa, né, em cima do medo, gerando medo, manipulando a cabeça das pessoas com informações completamente manipuladas. E qualquer pessoa que queira entender realmente o que é a maçonaria precisa hoje ter noção de que existem mentiras espalhadas a respeito da maçonaria pela mídia, por instituições religiosas e etc. Então o tema de hoje é as teorias anti-maçônicas, teorias da conspiração contra a maçonaria, para manchar a imagem da maçonaria, que foram publicadas até mesmo na mídia. Pois é. Então, para a gente começar a falar sobre isso, precisamos tocar no assunto das bulas papais, né? A Igreja Católica tiveram papas, né, que emitiram bulas papais, excomungando a maçonaria sobre a preceita, né, de que os maçons eles fazem um sincretismo religioso, digamos assim. Eles relativizam a fé, sendo que isso não é verdade. Afinal de contas, o propósito da maçonaria nem é religioso, né? Existe a crença no grande arquiteto do universo de forma ampla, né? Mas a fé, ela não é relativizada, é um erro dizer isso, porque não se pratica nada religioso dentro das nossas lojas, dos nossos templos, em nenhum grau, em nenhum ritual. Então não há relativização de algo que nem sequer é relevante para o trabalho maçônico a nível de influenciar naquilo que se faz ali dentro. A fé é importante enquanto instrumento de autoaperfeiçoamento, né? Mas para a maçonaria, ela fica aí, no interior do maçom. O maçom não vai externar a sua religião nem a sua fé dentro de loja, porque isso não é o objetivo, não é esse o objetivo da ordem maçônica, né? Mas, infelizmente, a oposição religiosa, lá no século XVIII, né, começou ali a perseguição, né? E isso aconteceu e houve a bula papal, a Eminente Apostolatus, né, em 1738, do Papa Clemente XII. Né? E foi justamente esse argumento que ele utilizou, né, de que a maçonaria relativizaria a fé, né, um indiferentismo religioso, aceitar pessoas de diferentes crenças no mesmo espaço. Quer dizer, isso é um absurdo? Será que isso é realmente um absurdo, a ponto da Igreja Católica precisar levantar, um Papa precisar levantar e fazer uma bula porque a maçonaria tem que ser condenada porque aceita pessoas de diferentes crenças? Né? Será que isso realmente é aceitável? Até que ponto isso é saudável dentro de um contexto religioso, que é o caso da Igreja Católica? Eu não sei, é bastante questionável, né? Mas o verdadeiro motivo a gente sabe, né? Que as reuniões secretas fogem do controle, né? As reuniões fechadas a poucas pessoas ali, a poucos e seletos membros, como é o caso da maçonaria, né? De ordens discretas, fogem ao controle da igreja, né? E naquela época realmente ter intelectuais discutindo liberdade, ciência, né? Separação entre Estado e Igreja, entendeu? Realmente era algo que a Igreja tinha que perseguir. E foi o que aconteceu durante esse processo. E aí, passou um tempo, veio o século XIX, um farsante chamado, né, o pseudônimo de Léo Taxio, né, que ele foi um jornalista, que, enfim, um francês chamado Gabriel Johan Paré, né, tinha um pseudônimo de Léo Taxio. Ele fingiu ter se convertido ao catolicismo, né, por um tempo ali, e começou a realmente inventar histórias sobre a maçonaria, ligando a maçonaria ao bafomé, ligando a maçonaria à adoração de bodes, de entidades, etc. Né? Publicou, inclusive, na mídia, né,
charges, tirinhas, inclusive a gente vê muito esses teóricos da conspiração utilizando essas charges, utilizando essas tirinhas, o famoso ritual da banheira do Messi, né, do Lamal lá, que o pessoal, do Yamal, que o pessoal tanto falou lá, os teóricos, não quero citar nomes aqui, etc. Aquilo foram essas tirinhas do Léo Táxio, que ele publicou, que ele foi para a mídia, que enfim, né, foram charges maçônicas, foram fora de contexto, que infelizmente acabou ganhando proporção na época e hoje está aí na internet as charges, as tirinhas que as pessoas pegam completamente fora de contexto, falam o que quer, inserem em um vídeo de manipulação dentro de uma teoria da conspiração ali sem pé nem cabeça e, né, até que provar que focinho de porco não é tomada, infelizmente tem muita gente que cai nesse conto, né? Infelizmente, ele em 1797, uma coletiva de imprensa, né, lotada em Paris, ele confessou publicamente, olha só, ele confessou publicamente que inventou tudo durante 12 anos para se vingar da igreja e ganhar dinheiro vendendo jornais e livros sensacionalistas. Ou seja, o próprio Léo Táxio admitiu em uma coletiva de imprensa em Paris, lotada, que tudo não passou de uma farsa para ganhar dinheiro, né? E é aquilo que eu digo, a prerrogativa é a mesma. Farsa para ganhar dinheiro. As manipulações do século passado são as mesmas de hoje, em formas diferentes. Antigamente era através da mídia impressa, hoje é através da mídia digital. Mas os teóricos da conspiração são exatamente o mesmo perfil de pessoa. Pessoas que querem ganhar dinheiro em cima da manipulação e da mentira. E houveram também, né, as perseguições que a maçonaria sofreu nos regimes totalitários. Né? Eu posso citar a Alemanha nazista, posso citar a Espanha franquista, a União Soviética, né, e tantos outros, né, outros momentos da história em que o totalitarismo perseguiu a maçonaria justamente por ser uma ordem que acredita nos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né, na igualdade de todos os homens, né, e enfim, isso realmente é uma ameaça, né, a qualquer regime totalitário. Homens de bem que têm livre pensamento, que sentam para conversar, trocar ideias sobre filosofia, ciência, arte, liberdade, né, enfim. E aí, durante esse processo, a maçonaria foi perseguida. Então, você percebe que ao longo da jornada histórica, ao longo do tempo, muitas pessoas, muitos governos, a própria Igreja Católica, perseguiram a maçonaria de modo a criar livros, influência midiática, bulas papais, difamando injustamente a maçonaria por simples medo da maçonaria ter mais influência ou mais poder, ou por interesse financeiro, pelo que quer que seja. Então, há a necessidade de se questionar de fato acerca de tudo aquilo que se vê na internet hoje em dia, principalmente sobre a maçonaria, né? Então, existe uma manipulação, de fato. Mas eu posso garantir a você que quem manipula não é a maçonaria. Quem faz essa manipulação da massa são os próprios teóricos da conspiração. E, infelizmente, muita gente cai feio na conspiração e acaba acreditando que a maçonaria é o mal. Assim como aconteceu no passado, acontece hoje em dia, esquecendo a quantidade de coisas boas que a maçonaria fez pela raça humana, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então é isso. Eu queria trazer um pouquinho de reflexão para vocês, trazer um pouquinho de história, né? Mostrar realmente que existe um sistema aí antimaçônico manipulando a cabeça das pessoas já desde o século passado, né? E que a verdade ela precisa vir à tona. E é por isso que eu faço, e outros irmãos também fazemos, nós fazemos esse trabalho de internet, de desmistificar, porque é triste, é ruim a gente ver essas mentiras, essas falácias, essas coisas inventadas aí, ganhando força na mídia, né? Sem nenhum tipo de freio, né? E aquela coisa, para que o mal vença, basta que o bem se cale, né? Então, para que a mentira se espalhe, basta que a verdade se cale. E nós, maçons, do meu ponto de vista, não podemos nos calar, precisamos lutar contra a ignorância, né? Que é uma das missões aí da ordem maçônica, combater a tirania, os preconceitos, os erros, né? Então, é isso, né? Eu já falei demais, eu tentei trazer um pouquinho de história para vocês,
Estou aprendendo ainda, me adaptando aqui a esse formato de YouTube, mas confesso que estou gostando bastante. E eu conto com você. Curta, comente, compartilhe, né? Mande esse vídeo para aquelas pessoas que precisam acordar para a verdade, que precisam entender, tá? Tudo que eu falei aqui, eu falei com embasamento histórico, tá certo? Então, pode pesquisar aí sobre a bula papal, pode pesquisar sobre o Léo Táxio, pode pesquisar sobre tudo que eu falei aqui. Tá tudo embasado na história, não falei nada aqui da minha cabeça, diferentemente dos teóricos da conspiração. Né? Eu não tirei aqui nenhuma informação aleatória, avulso aqui e fiz uma montagem sensacionalista, não. Eu estou falando a verdade de uma pessoa que vive a maçonaria há 3 gerações na minha família, 10 anos de iniciado na maçonaria, né? Sou mestre maçom, uma pessoa que já tem acesso ali aos conhecimentos. Então, eu estou trazendo para vocês a verdade para que a gente possa ter um embasamento real de opinião, para que a gente possa falar acerca daquilo que a gente conhece e não cair mais nessas mentiras aí sensacionalistas em troca de dinheiro, tá? Porque eu posso ter os meus defeitos, mas eu jamais serei uma pessoa que se vende por dinheiro, que manipula, que mente, que ilude, que engana. Muito pelo contrário. Eu, enquanto maçom, enquanto mestre maçom, eu sou uma pessoa que luta pela liberdade de consciência, pela liberdade de crença, pela liberdade intelectual. E liberdade não se faz com mentiras e com escravidão mental. Valeu? Então, um abraço para vocês, um grande beijo. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!